A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, verso 1 em diante, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegas para cá. Tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ok? Até aqui tá bom. Capítulo 3, verso 1 em diante, aonde Deus resolve se apresentar a Moisés diante de uma sarça que não se consumia. É um texto fantástico. Eu tenho inclusive até outras mensagens já pregadas nesse texto. Se você quiser aprender mais sobre essa palavra, depois você pode colocar no YouTube e escrever Moisés e a sarça, né? Tu escreve lá Moisés e a sarça e você vai ver várias mensagens que eu preguei sobre isso. O encontro que Moisés teve com a sarça, né? E a maneira como Deus se revelou, a maneira como Deus falou com ele. Depois você coloca lá que você vai ver, tem muita mensagem bacana sobre esse episódio. É interessante porque Moisés aqui vai ter o primeiro encontro dele com Deus, né? Deus vai se revelar a Moisés e Deus se apresenta a Moisés diante de uma sarça que não se consumia. Existem alguns detalhes interessantes aqui, logo no início, quando o texto diz que Moisés olhou para a sarça. Olha o que o capítulo 3 diz. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma sarça que não se consumia, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Moisés olhou e viu que a sarça não se consumia, mas ela ardia no meio do fogo. Olha que interessante. É o texto dizer para nós que Moisés está olhando para a sarça. Olhando. Por que ele olha? Porque ele percebe que a sarça não só pega fogo, ela não se consome. Entendeu? Deus usou essa situação para chamar a atenção do olhar de Moisés. Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como chamar a tua atenção. Às vezes nós passamos por certas coisas que nós não conseguimos ter ideia do que Deus está fazendo. Só que a verdade é uma só. Deus cria situações para chamar a nossa atenção. Aqui é o começo do ministério de Moisés. Começo que Deus está resolvendo chamar a atenção dele para um ministério. E Deus cria toda essa situação para a atenção de Moisés ser chamada. Deus sabe como nos levar para o propósito dele. Deus sabe como nos chamar a atenção. Às vezes existem coisas que você está passando que Deus está usando para te fazer orar. Situações que você está vivendo que Deus está usando para te fazer buscar. Circunstâncias que é o próprio Deus que está criando para te fazer clamar. Existem situações que vêm da própria vontade de Deus para te fazer orar. Às vezes é Deus que está permitindo a luta, uma guerra, uma perda, uma crise. É apenas uma forma que Deus criou para chamar a tua atenção. E você talvez ainda não tenha percebido isso. Você não percebeu que esse vento que está soprando só está soprando porque Deus quer chamar a atenção. Essa luta que você está passando só está acontecendo porque Deus quer chamar a tua atenção. Pastor, como assim Deus quer me chamar a atenção? É simples. É Deus dizendo, está na hora de você dobrar o teu joelho e começar a orar.
É Deus dizendo, está na hora de você começar a buscar o Senhor. É Deus dizendo, está na hora de você voltar a ler Bíblia. É Deus dizendo, está na hora de você se posicionar dentro dessa casa e começar a tomar uma atitude de fé. É Deus mexendo com você para que você tome uma decisão espiritual. É Deus querendo movimentar a tua vida, chamar a tua atenção, para que você entre no propósito dele. É uma sarça que não se consome, que está chamando a atenção de Moisés. Moisés vai olhar por causa da forma como a sarça queima e não se consome. Isso aqui é interessante, né? Ele olha para o fogo, ele percebe que o fogo não desfaz a sarça. A sarça não se destrói. O fogo queima, mas não destrói. Entendeu o fogo de Deus? O fogo de Deus na minha vida, ele sempre vai servir para me edificar. O fogo de Deus, ele não vai servir para destruir, ele serve para edificar. Por isso que a sarça queima e não se consome. Porque a única coisa que o fogo de Deus vai servir para destruir é o pecado. O fogo destrói o pecado, o fogo queima o pecado. Mas na minha vida, essa chama, essa presença, ela não me faz mal, ela só me faz bem. Você precisa desse fogo para te levantar. Esse fogo para te fazer orar, esse fogo para te fazer buscar, esse fogo para te fazer ler Bíblia, esse fogo para se consagrar, esse fogo para buscar o Senhor. Você precisa dessa presença para ter força para permanecer de pé todos os dias. E a presença dele não cria confusão, o fogo dele não gera destruição, o fogo dele não gera quebra de aliança, o fogo dele só edifica e fortalece. Moisés está olhando a sarça e ele está vendo uma sarça que não se consome e que todo o tempo o fogo pega, mas não destrói a sarça. Porque o fogo de Deus não vai servir para destruir você. O fogo de Deus vai servir para edificar. Deus cria uma situação, chama a atenção de Moisés. Ele percebe que tem uma chama que está queimando na sarça, mas não consome a sarça. E o que chama mais a minha atenção nesse texto é que sarça significa uma planta que tem espinhos, ou um espinheiro. Perceba, Deus escolheu uma planta que tem espinho para se manifestar e se revelar a Moisés. Deus escolheu uma planta que tem espinhos para se revelar a Moisés. Mesmo tendo espinhos, não a impediu de Deus se manifestar. O espinho do espinheiro ou da sarça não impediu Deus de se manifestar no meio dela. Os espinhos não foram um bloqueio para que Deus não se manifestasse dentro dela. Ela tem espinho, mas Deus vai usar ela para falar com Moisés. Ela tem espinhos, mas Deus vai usar aquela sarça para se manifestar para Moisés. E eu acho isso lindo em Deus. Porque quando ele olha para mim, ele vê os espinhos. E quando ele enxerga os espinhos que eu tenho, os espinhos não são uma barreira para impedir ele de me usar. Porque se ele não me usasse por causa dos espinhos, eu não estaria aqui hoje pregando para você. Eu tenho espinhos. Só que os espinhos não impedem ele de me usar. Ele não me usa porque eu mereço, ele me usa por causa da graça. Os meus espinhos não impedem Deus de se manifestar na minha vida. Os meus espinhos não impedem Deus de se revelar para mim. Deus olha para os espinhos e diz: a minha graça te basta. Lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. E por 3 vezes orou ao Senhor para que Deus arrancasse o espinho dele. E o que Deus falou? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. O que é maior? O espinho ou a graça? Obviamente, a graça. Só que ele só vai entender o que é graça quando Deus mostrar para ele o espinho. É o processo de espinho que ele tem que faz ele entender o que é graça. Às vezes,
tem processos que o próprio Deus permite para que a graça dele se revele sobre nós. Eu vou repetir essa frase. Às vezes existem processos que o próprio Deus permite para que a graça dele se revele sobre nós. Talvez você está ouvindo essa palavra e está pensando, eu tenho muitos espinhos. Como é que Deus vai me amar? Eu tenho muitos espinhos. Como é que Deus vai me usar? Eu tenho muitos espinhos. Como é que Deus vai me querer? Só que quando Deus olha para você, Ele não enxerga os seus espinhos. Ele enxerga a graça de Jesus em você. Porque Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Então, quando Ele olha para você, Ele enxerga a imagem de Cristo. E é por causa do Cristo que é a razão das misericórdias não serem consumidas. Sabe? Cristo é a razão de todo dia eu ser perdoado. Cristo é a razão da misericórdia na minha vida ser multiplicada, estendida todos os dias. Percebe isso? Você tem espinhos. Você tem falhas. Só que os teus espinhos não impedem Deus de te usar. E nem de te amar. Se dependesse de Deus usar alguém por causa dos espinhos, ninguém ia ser usado nessa terra. Até os discípulos, que foi o próprio Deus que escolheu 12, tinham espinhos. Pedro, por exemplo, um homem impulsivo, sanguíneo, cortou a orelha do soldado, né? Tinha espinhos. Mas lá na frente, Deus escolheu ele para uma missão específica. Percebe? Tomé, incrédulo, tinha suas falhas, tinha espinhos, mas Deus escolheu ele para ser um dos discípulos. Porque às vezes a gente tenta dizer que Deus não vai me amar por causa dos erros, por causa das falhas, quando na verdade os meus espinhos não me afastam de Deus. Porque enquanto eu digo para Ele que eu não mereço, Ele revela a graça e Ele diz, não é por mérito, é por graça. Não é por causa do preço que eu paguei que eu sou usado. É por causa do preço que Jesus pagou para me usar. Entendeu? Os espinhos tentam a todo tempo me afastar de Deus. Os espinhos tentam a todo tempo incomodar a minha vida. Só que é o próprio Deus dizendo, tá vendo? Eu deixo marcas em você. Espinhos em você. Para mostrar que você não canta porque merece, não prega porque merece, não toca porque merece, não te uso porque você merece, não te uso porque você é bonitinho, bonitinha, ou tem ou ganha tanto por mês, ou não se trata dos teus status, não se trata da tua fama, não se trata da tua condição física, é graça. Eu acho lindo isso em Deus, que entre tantas outras coisas que Ele poderia fazer com Moisés, para se revelar a Moisés, Ele escolhe uma planta que tem espinhos. Como você, que tem espinhos, como eu, que tenho espinhos. Só que Deus resolveu nos usar e manifestar o seu poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E mesmo tendo um monte de diferença, não ausenta a autoridade, o poder dele manifestar sua força na nossa vida. Porque o poder dele se manifesta sobre a minha fraqueza. É um Deus que nos conhece, é um Deus que se revela para nós, é um Deus que mostra a sua graça, mesmo quando nós não conseguimos entender. Não é mérito, é graça. Eu estou pregando para alguém que está dizendo, eu tenho espinho, como é que ele vai me amar? Eu estou pregando para alguém que está dizendo, eu tenho espinho, como é que ele vai me querer? Eu estou pregando para alguém que está dizendo, eu tenho espinho, como é que ele vai me querer por perto? Eu estou pregando para alguém que está ouvindo essa palavra e está dizendo, eu tenho muitos espinhos, mas como é que ele vai querer me usar? Eu sou pecador, eu sou falho. Ninguém é usado porque merece. O Senhor só nos usa por causa da graça. Mas eu não sou digno de ser amado por Ele, mas quem é digno do amor dEle? Quem é digno do amor? Eu que sou pastor? Alguém que tem outro ministério? Ninguém é digno. Todos nós somos falhos e pecadores. Quando os espinhos quiserem te acusar e te atacar, mostra para os espinhos a graça, o poder de Jesus que se manifesta sobre a sua fraqueza.
Sabe? Paulo orou 3 vezes ao Senhor que Deus arrancasse o espinho e Deus não arrancou. Já parou para perguntar isso? Por que Deus não tirou o espinho? E olha que Paulo era um cara de oração. Orava muito mais do que eu e você junto. Ele ora a Deus 3 vezes, Deus não tira o espinho. Não foi por falta de oração. Mesmo orando, Deus não tirou o espinho. Mesmo clamando, ele continua no mesmo processo. Por quê? Porque tem coisa que Deus não vai arrancar. Tem coisa que Deus não vai tirar. Tem coisas que Deus quer que a gente viva para que experiências sejam manifestadas sobre a nossa vida. Se não tem espinho, não tem graça. Se não tem processo, eu não entendo a graça. Então existem coisas que Deus tem um propósito. Deus fala com Moisés através de um espinheiro para mostrar para ele: Moisés, eu uso quem eu quero, da forma como eu quero, da maneira como eu quero, do jeito como eu quero. Que lá na frente Moisés vai falar: ah, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não tenho condições, levanta outro no meu lugar. Só que era Deus dizendo: eu capacito, eu levanto, eu escolho, eu dou força, eu tenho um propósito, e os teus espinhos não me separam de mim. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui no comentário alguma coisa dessa palavra, não sei, alguma coisa que você ouviu que Deus falou com você, para que isso seja reproduzido e consolidado também, essa palavra no seu coração.